A Vou ser sincero. NFL está mais nivelada nessa temporada do que na última década? Mas o quê? Nivelada. 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 Eu vi essa discussão e eu gostei da pauta pra trazer pra um podcast de começo de temporada. Vocês acham que essa temporada ela tá mais equilibrada, nivelada, ou pra vocês tem um time que é os Chiefs de 5 anos atrás? Essa opinião só existe, e de verdade, só existe porque as pessoas ainda botam muita fé no Kansas City Chiefs, cara. Só existe por causa disso. Porque os Chiefs estão na merda e as pessoas acham que os Chiefs são um timaço ainda, e aí fala, não, tá nivelada, pô, os Chiefs vão voltar aí, e aí a gente tem outros times monstros aqui. Se a gente partisse do princípio que os Chiefs talvez seja um time ruim mesmo, aí talvez o ponto de vista da galera que acha que ela tá muito mais nivelada essa temporada do que tava antes, muda um pouco. Mas, O que cara, eu vocês não. acham que é nivelado? Assim, tipo, depois de 3 semanas, depois de 3 semanas, nos outros anos, a gente tinha quantos candidatos sérios ao título? Vocês acham que tinha, sei lá, Cara, eu 5? acho que talvez no passado, nesse momento, a gente ia elencar Bills, Chiefs. Eagles ainda, né? Cara, Eagles o primeiro mês ano passado tava meio feio. Nós não indicava que ia chegar forte na pós-temporada. Mudou bastante no segundo mês. É verdade, né? Mudou no segundo Pô, mês. cara, né? era semana 5 e tinha discussão pra demitir o Sirianni, que ele raspou o cabelo e mandou o torcedor tomar no cu com o dedo. Pô, É verdade. É verdade. Cara, Bem lembrado, mano. cara, Isso aí. eu tenho uma opinião, e aí eu acho que pega um pouco do Japa. E assim, eu acho que sim. A NFL esse ano tá mais nivelada do que nos últimos anos. Mas eu não sei se num intervalo tão grande. Porque, cara, assim, ó, nós saímos, claro, segunda-feira do Monday Night contra Lions contra Ravens. E eu tenho um sentimento assim, ó. Tanto que os Lions, pra mim, é o meu número 1 no meu Power Ranking, que vai sair agora na quarta-feira aqui no The Info, né? Cara, pra mim, os Lions, irmão, é o melhor time da NFL hoje. Por alguma margem. Cara, eu tô impressionado com os Lions. Depois daquele jogo Mesmo da depois da semana semana 1. Sabe por quê? Porque semana 1 foi o primeiro jogo de um time novo, se tu for parar pra pensar. E foi lá e meteu duas traulitadas. E, por exemplo, o Green Bay. Cara, Green Bay perdeu pros Browns. Não, calma aí. Pô, traulitado eu acho sacanagem com os Ravens e principalmente com o Lamar Jackson. Assim, o Lamar Jackson tava fazendo mágica pra manter aquele time dos Ravens E tomou vivo. 7 sacks. Porra, Não, cara. tudo bem, ele tomou 7 sacks porque ele tava tentando manter o ataque vivo. Eu acho que assim, o Lamar Sim, tem sim. muita culpa dos sacks dele. Sim. É nítido, ele tem muito mais tempo de pocket, entre aspas, do que qualquer outro QB, provavelmente, porque ele fica ganhando tempo. E aí toma sack porque ele não se livra da bola, porque ele não tenta antecipar passe e tudo mais. Mas isso acontece porque os recebedores dele não geram separação. Sim. É ridículo, cara. O tempo que os recebedores dos Ravens demoram pra ter separação. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, cara, não foi um atropelo o jogo. Não, Se a gente não, pegar o jogo, mas o eu jogo acho foi ganho, o jogo foi ganho, assim, sem tirar méritos nenhum. Os dois times são muito bons e isso que eu quero mostrar. Mas o jogo foi ganho no quarto pelas período. bolas. Não, pelas bolas do Dan Campbell. De ir pras quartas descidas, cara. Se os Lions não vão pra aquelas quartas descidas, os Lions não ganham esse jogo, cara. Mas eu acho que que aí que tá uma diferença. Vão pra algumas quartas descidas ali. Talvez eles ganhassem. Talvez ganhariam o jogo. Assim, eles devolveram a bola pra Detroit, uma posse atrás. Cara, eles devolveram a bola pra Detroit, faltando 4 minutos e meio pra acabar o jogo. Assim, você tá de sacanagem. E aquelas 4 chamadas dentro da linha do gol ali, na linha de 3, é idiota, cara. Não faz o menor sentido. Com o fumble do Lamar no final mas assim, eu acho que aqui tá a diferença do nivelado da NFL dos últimos anos pra cá. Essa temporada, por exemplo, talvez eu sei que vocês não vão concordar com o melhor time, mas a impressão que a gente tem é que o melhor time não é tão bom, por exemplo, quanto os Chiefs eram nos últimos anos, que dava a impressão que a NFL tava muito mais desbalanceada do que tá hoje. Eu não acho. Só que é uma impressão irreal. Assim, o meu ponto é isso. As pessoas tinham uma percepção desses Chiefs que não é verdadeira. Os Chiefs chegavam lá. Sim. E é verdade. Assim como os Patriots lá do Tom Brady e Bill Belichick chegavam lá. E nem por isso eles saíam dominando todas as semanas. Não é o que acontece. Cara, mas assim, pra mim... As pessoas têm uma percepção enviesada porque eles sempre estão chegando lá na frente. Cara, mas assim,
que não vai ser o caso desse ano. Talvez o começo só foi mais duro do que. Cara, mas assim, pra mim a NFL tá mais nivelada. E não é só porque o Chiefs tá pior. Eu discordo. Eu acho assim, que tá quanto, cara. Quando eu penso em nível, assim, eu penso em quantos times podem ganhar o título no final. Que é mais ou menos o que a gente usa pro futebol também, né? O Brasileirão é a liga mais nivelada do mundo, porque a gente sempre começa a temporada com vários times, uma cacetada de time que podendo ser campeão. Beleza. Assim, pra mim, a NFL tá super nivelada, cara, esse ano. E assim, eu acho que tem mais de 5 times em que eu consigo enxergar claramente sendo campeões no final do ano, jogando a bola que estão jogando hoje. O problema é que assim, essa é uma opinião que vem agora. Talvez se a gente falasse na semana 3 isso, ano passado, a gente ia falar, nossa, a NFL agora tá nivelada. Porque a gente é o Steelers 3-0. Eu tô vendo aqui os standings da semana 3 do ano passado. Cara, mas a gente sabia que era um 3-0 de mentiroso. Seahawks 3-0, o Vikings tava 3-0 e ninguém achava que era mentiroso esse 3-0 do Vikings. A gente botava muita fé nesse time do Vikings. Mas foi um time de verdade. Os Vikings não foram mentirosos. Exato, foram um time de verdade ano passado. Não, eu sei. O que eu tô querendo dizer é exatamente isso. A gente tinha, ali os Chargers animando e foram um time que chegaram na pós-temporada. A gente tinha times pra valer, cara. Detroit tava 2-1, Green Bay 2-1, e os dois eram times que a gente botava fé ali no começo de temporada. Green Bay a gente tinha um questionamento, mas era o Philadelphia Eagles que tava, assim, que ainda não tinha cambaleado na temporada. Com o Love machucado, né, na época também. Isso, com o Love machucado chegando a 2-1. Então, a gente tava muito disputado também, entendeu? A gente via muito time com potencial. E a real é essa, a NFL é muito disputada. A questão é que esse ano as pessoas estão descreditando o Kansas City Chiefs com razão. Eu acho que o Kansas City Chiefs hoje não é um candidato tão forte. Cara, tanto é que assim, a gente vai postar amanhã no dia que sai, no caso, no dia que sai esse podcast, nos agregadores de podcast, né? Pra quem tá na live é amanhã mesmo, no nosso Instagram, os Power Rankings. Kansas City não tá no meu top 10. Eu não vi o de vocês, mas no meu não tá. Tá em 10º no meu. O meu também tá em 10º. Aí, assim, as pessoas pra mim é o 10º de respeito, tá ligado? É o 10º. Exatamente. Isso aí. Kansas City tá sendo descreditado com razão, porque já não é um time tão bom, mas é só por isso que passa a impressão, porque a galera tem a visão do Kansas City como, assim, o bicho impossível, o Superman da NFL, e não é o caso, sabe? Eu acho que Kansas City também tá, assim, eu também acho que estão superestimando a ruindade dos Chiefs. Eu não sei se eu consegui me Eles estão subestimando a qualidade desse time, você acha? Não, eu acho que esse time é muito melhor do que ele mostrou nessas primeiras 3 semanas. Sim. E assim, eu acho que tem problemas crônicos, principalmente jogo terrestre. Mas, sim, assim, é um Chiefs que não tem wide receiver 1, não tem wide receiver 2. O Tyrande parece que aposentado. E aí, assim, até mesmo o próprio play calling, né, parece que ficam se guardando, porque a gente vê, cara, ano após ano, a gente tem uma discussão não tão forte quanto essa aqui desse ano, mas similar, nossa, os Chiefs estão jogando completamente diferente dos Chiefs que a gente conhece, porque os Chiefs do começo de temporada normalmente são, assim, medrosos, corre muito, passe curto, só que, assim, a gente tá vendo isso, só que com um acréscimo de perda de talento nos skill players, porque o Kelce tá idoso e porque não tem o wide receiver 1 nem 2. O meu medo não é nos skill players, cara. Olha o nível que essa OL tá jogando. O Mahomes não tá jogando mal, tá? Assim, o Mahomes não tá jogando no nível que ele costuma jogar. Ele tem uns derretimentos, mas ele tá bem, mano. Mas ele tá jogando bem, ele tá colocando a bola lá. Mas ele tá correndo pela vida dele. E a gente não via isso desde ali de 2019, 2018, 2019, que a OL era terrível. Essa OL voltou a ficar muito ruim. Só que a diferença é, ali ainda ele tinha ali o Kelce no Prime, ele tinha o Tyreek Hill no Prime, ele não tem mais esses caras, sabe? Então, assim, cara, mesmo com a volta do Rashee Rice e tudo mais, não sei quando que o Worthy volta, mas assim, mesmo com a volta desses caras, o que me preocupa é isso, cara. E assim, a defesa já não é tão boa
Eu não sei como que vai desenvolver, né? Às vezes melhora durante a temporada, mas era uma preocupação que eu tinha, porque era uma defesa que o ano passado já jogou muito acima do que o talento dizia dela. É uma defesa boa, mas não tão boa assim para ser uma defesa top 5 da liga. E assim, o que tá parecendo é que essa defesa precisa ser top 5 da liga, e eu não acho que vai ser o caso esse ano de novo. E aí, cara, se a OL não der tempo pro Mahomes, só a volta do Rashee Rice e eventualmente do Ward lá pra segunda metade da temporada vai ser suficiente pra esse time sustentar? Porque, cara, assim, mesmo no jogo contra os Giants, né? A gente fala, a competição foi forte, os Chargers são um dos melhores times da NFL, os Eagles são um dos melhores times da NFL, os Giants não estão nem perto disso, e foi um jogo muito mais competitivo do que deveria ser, né? Só que assim, os Giants não são dos melhores times da NFL, mas são um dos melhores pass rush da NFL no papel, né? Então assim, se você for pegar pra olhar, eles enfrentaram a defesa de Jesse Minter, que é absurdo, Jesse Minter vai ser head coach ano que vem. Enfrentaram a defesa do Vic Fangio, extremamente talentosa. Boa, enfrentaram um pass rush excelente e psicopata dos Giants, né? Então, assim, eu entendo que a OL jogou mal, e principalmente o interior, tá? O interior, Sim. assim, cara, o Só Mataia, decepção total pra mim, cara. Triste. Cara, assim, muito mal, cara. ele não tá no top 64 guards dessa temporada, tá ligado? E só existem 64 guards titulares na NFL e ele definitivamente não tá. Assim, considerando que Tampa já lançou uns 7 guards essa temporada pra campo, ele não tá no top 64. Desses 7 guards, assim, 5 eram ruins. E mesmo assim, todos esses 5 são melhores que o Só-Mataia, tá ligado? Cara, o Só-Mataia, realmente, assim, tá feia a coisa. E OL, eu sempre falo disso, né, cara? OL é um sistema weak link, né, cara? A sua OL, ela é tão boa quanto o seu pior jogador. Cara, mas e assim, eu acho que um sentimento que me passa dos Chiefs pra essa temporada esse é o Chiefs mais real pra gente não ver uma final de conferência com os Chiefs. Pra ver... Esse é o pior Chiefs da era Mahomes, cara. Com certeza. Mas, cara, assim... Mas tem que respeitar. Tem que respeitar. É isso aí, cara. Assim, é o tratamento muito parecido com o que a gente tinha com o Brady. Entendeu? Isso aí. Se ele merece, se o Mahomes merece ou não... Que, assim, eu acho que não é questão do Mahomes, né, mas cara? eu acho que merece esse tratamento. Não é só o Mahomes, o Mahomes, que, assim, a defesa dos Pegs. O Spanuolo, exatamente. Eu acho que a gente tem muitos caras a respeitar, assim como a gente respeitava aquele Patriots, não era só por causa do Tom Brady. O Tom Brady era exemplificação, mas tem o Bill Belichick, Fala, cara, o Bill Belichick. Então, é isso, eu acho que a gente tem que respeitar, porque, assim, tem caras ali que são... que, assim, se tem alguém na NFL atual que sabe o caminho das pedras, são esses caras, tá ligado? Pra terminar essa discussão aqui, eu queria fazer um exercício com vocês, que eu gostei da ideia. Vamos elencar aqui os times que a gente acha que hoje tem futebol americano pra ganhar o Super Bowl? Pra tentar pelo tirar no futebol americano apresentado. Isso aí, apresentado. Sem a gente falar de perspectiva de evolução, algo do tipo. Ou a gente pode pensar que, assim, tem times que a gente vê que é muito claro que, assim, não tem como não melhorar algumas coisas. Isso. Sabe? E tem times que, assim, esse é o auge. Assim, que nem falar, pô, hoje é impossível você falar de Super Bowl Contenders, falando de 3 semanas só, e não colocar o Colts. O Colts é disparado o melhor ataque da liga, tá ligado? Disparado. Só que eu não vou falar uma atrocidade dessa. Não, nem a pau. Só que é óbvio que não é sustentável, né, a longo prazo isso. Nem a pau. Nem a pau. Porque, assim, ó, quando eu olho hoje, eu vou começar aqui, ó. Cara, AFC... Bills. Tem muito time, eu vou falar muito time, tá? Bills, respeito os Chiefs. E eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez vocês não concordem. Eu não coloco, por exemplo, os Ravens. Eu coloco os Chargers. Muito fácil. Não, eu coloco o Chargers. Chargers. Eu não coloco o Chargers, eu não coloco os Chiefs. Olhando, assim, futebol americano apresentado. E perspectiva, e é isso. Não é como se, assim, pô, eles tivessem... não é como se eles tivessem, vou falar, pô, os 3 OLs deles estão lesionados, vai voltar e aí vai mudar. Não tem essa perspectiva. Tem uma perspectiva de evolução, mas não é o suficiente pro necessário a chegar lá, sabe? Isso, assim, você vai chegar lá e você vai enfrentar de novo várias defesas com pass rush forte e, assim, se você não conseguir dar um tempinho pro Mahomes, vai acontecer o que aconteceu no Super Bowl do ano passado, no Super Bowl 54. Simples assim. Exatamente. Simples assim.
Tem um time que me deixa Exatamente. muito curioso, mas, enfim, termina aí o seu, Breg, você vai falar os meus. Mas Não, tem um acho que time vamos me em deixa muito curioso. conjunto. Não precisa ser o meu. Beleza. É em Então, conjunto. já vou puxar da AFC. Eu Tá. concordo com os Bills, assim, eu acho que todo mundo Bills? concorda, né? Sim, Bills sim. é ridículo. Óbvio. Cara, eu ainda coloco os Ravens. Os Eu Ravens coloco também. precisam. Os Ravens têm talento, cara. Precisa ajustar só algumas coisas. Eu acho que precisa put the shit together. E, cara, invariavelmente, é a mesma coisa que a gente fala de respeitar a comissão técnica dos Chiefs. Cara, assim, são caras, pô, com casca na comissão técnica dos Sim, Ravens também. sim. Invariavelmente, alguma hora vai put the shit together. Me Os Chiefs preocupa na. deram, desculpa, os Ravens também deram um pouquinho de azar com, pô, fumbles do Derrick Henry e tal. Então, Cara, assim, jogou contra. pô, Jogou. longe de ser um time ruim, cara. Um E time, assim, talvez seja o time mais tem duas talentoso da NFL, derrotas, velho. tem duas derrotas para dois Super Bowl contenders também. Então, assim, Exato. é bom colocar isso. Então, acho que os Ravens estão aí. Cara, eu acho que os Chargers, eu concordo com o Brex, eu colocaria mais um time. E aí pode ser clubismo da minha parte, mas assim, Ah. eu acho. Mas eu vou não, falar. Cara, não, Japa. eu juro. Cara, a defesa do Jaguar é a segunda melhor da NFL hoje. Ponto. Isso é estatística e eu acho que é realmente. E porque eu acho que é um trabalho excelente do Campanile. Cara, eu acho insustentável. Assim, eu não consigo acreditar que os Jaguars vão continuar tendo 27% de drop rate. Eu não consigo acreditar. E se não tiver, a gente fala de outro time. Se não fosse de um time que. Cara, uma chamada absurda de pass interference do Travis Hunter, a gente tava falando de um time 3-0 e muito mais creditável do que o time dos Colts, por exemplo, né? Que jogou contra times melhores. Eu Então, não cara, sei se é muito mais acreditável do que os Colts. É porque, assim, a gente olha pros Colts, aí olha pro nome Daniel Jones, e cara, mas eu tô falando mais da imediatamente a gente tira o competição. crédito dos caras. Eu acho que é mais a competição, cara. A competição. Cara, Assim, mas os eles Broncos enfrentaram não os são um Broncos, grande mano, time que de em futebol tese era pra americano ser a hoje. melhor defesa da NFL no papel, É, entendeu? mas assim, não foi isso que a gente viu nessas semanas. Denver Não, tudo Broncos. bem, mas assim, é uma defesa mega talentosa com pass rush Ah, tudo absurdo, bem. e Não, o eu Daniel Jones concordo. teve tempo, e Não, quando sim, ele eu assim, é concordo. isso, tipo, ele tá jogando bem. Assim, eu não coloco nem os Jaguars nem os Colts aí nessa Beleza. lista, entendeu? Também não coloco nem De dos Não, dois. cara, contenders, mas assim, se eu eu tenho tiver que times colocar um muito dos dois, intrigantes. cara, eu vou no time que tá jogando o melhor futebol americano no momento, que é os Colts, mano. É, mas aí o problema é que futebol americano pra você é ataque, cara. Você tá falando o melhor time de futebol americano é o melhor ataque de futebol americano. A defesa dos Colts é boa, mas assim, Ele é não é nem bom. de perto. Mas não é nem de perto entre as melhores da NFL. Nem de perto, assim. Eu consigo listar 10 defesas melhores que a do Colts nesse momento. Eu também não Entendeu? acho a defesa dos Jaguars top 2 da NFL, tá? Pô, mas é o que a estatística não. Você pode falar que você vai ver o roster, não é. Mas a defesa dos Vikings no roster é muito boa, mas também não é top 10 da NFL, top 5 da NFL. E é a Ah, melhor da tá. NFL. Não, não é top Assim, 5. eu O John Matthews, cara, não jogava em lugar nenhum. O Isaiah Rodgers era, tipo, bancaço nos Eagles. A gente começa a ver, é porque os caras desempenham na mão do Brian Flores, entendeu? Aí assim, a gente a tem uma realidade é, percepção pra diferente. pra mim hoje, a melhor defesa da NFL é a dos Vikings, mano. Não, disparado. Pra mim, assim, não tem comparação. Ah, Não tá. existe comparação. E mesmo assim, a gente tá falando de uma defesa que é top, mas se a gente olhar pro roster, não é boa. É que assim, aí a nossa opinião vai ser influenciada pelo que a gente já viu. Mas se a gente pega esses mesmos jogadores em times anteriores, cara, é um monte de cara descreditado, cara. Quando o Daniel Hunter saiu, a gente falou, ah, beleza, mas assim, tá perdendo coisa. Chegou o cara lá dos Texans, que eu esqueci o nome do pass rusher, que é Bernard. bom. Isso, o Greenard. Mas o Greenard não tá desempenhando o que o Daniel Hunter tá desempenhando em Houston. E mesmo assim, essa defesa é a melhor da NFL. Porque um monte de cara descreditado tá produzindo muito. E eu acho que é a mesma coisa dos Jaguars. Cara, a gente tava falando. Cara, todo mundo falava da defesa dos Jaguars como o elo fraco desse time. Esse time não vai a lugar nenhum por causa da defesa. Isso definitivamente não é uma verdade. Tipo, isso já é nítido. Você pode falar que não é sustentável a longo prazo. E assim, eu não vejo como algo situacional que a defesa do Jaguars está fazendo. Mas, beleza, você pode ter opinião que não é sustentável a longo prazo. Agora, o fato é, a gente estava errado na pré-temporada. A gente estava errado que a defesa é o elo fraco dos Jaguars. Não é, definitivamente. O Eric Murray não é o jogador que a gente achava que ele seria. Sim, ele já tá provando isso. A gente começa a ver algumas coisas dessa defesa dos Jaguars. Assim, finalmente o Trevon Walker e o Josh Hines Allen são os caras que eles foram draftados e foram pagos para ser. Então, assim, você começa a entender o cenário da temporada, e eu acho que isso é relevante, é isso que eu falo de momento, né? Eu acho que, cara,
chega uma hora que a gente para de olhar pro que o cara já fez e pro que o cara tá fazendo, pro que o cara tá apresentando. Eu acho que é muito mais se a gente falar isso da defesa dos Vikings, se o Brian Flores tá fazendo isso, vai chegar a terceira temporada que ele consegue fazer isso, né? Mas eu acho que a gente tem que dar créditos pra um cara que era importantíssimo, por exemplo, na comissão técnica do Green Bay Packers, que era uma defesa absurda também, né? Com pouco nome. Na NFC, Eagles, 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 Rams, Lions, isso. Packers. Cara, Packers. Packers. Assim, Mais Cara, algum? cara, então, eu fico muito intrigado. Assim, Tampa é muito difícil se o cenário de lesões não melhorar, cara. Ah, E assim, cara, eu não não consigo acho colocar que como melhora, né? contender. Tem Não muita consigo. gente que pode acabar perdendo a temporada e ainda não foi anunciado e tudo mais. Agora, um time que intriga muito a mim, e não é pra agradar ninguém aqui, mas é o Seattle Seahawks, cara. Se o ataque do Seattle Seahawks for o ataque das últimas 2 semanas, e não é só por causa da competição enfrentada, não. Jogou muito bem, cara, essa defesa é muito boa, cara. Essa defesa é muito boa, cara. Então, assim, e aí? Eu tava até com receio de parecer clubista, mas assim, essa defesa. Cara, essa defesa é muito boa. Mas eu acho. Mas jogando, é isso que eu tô falando. Você ela tava tá com receio de ser clubista com o Seattle exatamente pelo mesmo motivo que você não acredita nem um pouco em Jacksonville. Porque assim, você não acredita ao que os caras estão apresentando agora, tá ligado? Você tá acreditando a uma expectativa que a gente tinha na off-season e que não tá se concretizando, pelo contrário. Esses times são muito melhores do que a gente imaginava que seria, sabe? Não, tudo bem, mas assim, por exemplo, Seattle. Eu tenho muito cuidado com Seattle, porque, cara, assim, Seattle enfrentou os 49ers que estavam. Quando os 49ers estavam em tese, né, 100%, que já era 90%, perdeu. E assim, e perdeu merecendo perder. Um Chegou ataque bem com os ruim. Steelers, ganhou assim, ganhou, mas não jogando tão bem assim. E, cara, os Saints são um time de college. Os Saints são um time de college. Então, assim, na quinta-feira, Mas quem fez o. eu Cara, quero muito. Eu quero muito ver o que Seattle vai apresentar na Eu quinta-feira, acho porque na que quinta-feira Você é tá um quinta-feira. falando excelente Você tá momento. falando que o Saints são um time de college, mas assim, cara, Arizona e São Francisco tiveram um jogo competitivo com o Saints. Cara, Seattle fez o Saints realmente ser um time de college. Cara, assim, Seattle, assim, tava no. Tava jogando com o time B quase Cara, tava C, assim, acabou o primeiro quarto, você já sabia que o jogo tinha acabado, cara. Esse não tinha acabado Cara, porque não é nem o o tiro no primeiro pé só era quarto. atropelo. Cara, não é nem o primeiro quarto. Cara, com 8 minutos tava 14-0. Deu, o jogo tava morto aí. E assim, É e por isso. mais que Seattle tenha uma derrota ali contra o 49ers, tudo, cara, Seattle tentou perder esse jogo, cara. Aquele fumble do Sandarnold é um negócio, assim, absurdo, cara. É depressivo ver isso. E talvez Seattle não seja um contender. A gente pode falar que o Seattle não seja um contender, porque não existe perspectiva do Sandarnold no maior nível ele conseguir desempenhar alguma coisa. Porque a gente nunca viu isso porque, dele. assim, o Sam Darnold na situação perfeita. A gente tá vendo que nos Vikings, assim, você ser quarterback dos Vikings é o melhor emprego para um quarterback possível. Então, assim, no melhor emprego, na melhor posição possível, com todo mundo praticamente saudável, só tinha o Darius lesionado, ele ainda assim não chegou nem perto do Super Bowl. Ele foi um dos melhores QBs da temporada regular? Ele foi. Tudo bem. Mesmo assim, cara, ele chegou nos playoffs e, assim, você precisa saber jogar nos playoffs, entendeu? Sim. Assim, ele simplesmente não mostrou isso. E, cara, apesar de Seattle estar com uma situação legal, o Clint Kubiak tá se ajeitando, o jogo terrestre tá entrando, os recebedores estão se conectando melhor com o Darnold, eu não acho que seja uma situação nem similar e nem um pouquinho pior do que a do ataque dos Vikings do ano passado. Ela é pior. Então, eu não consigo projetar isso. Assim, eu consigo projetar a defesa de Seattle continuando bem, mas dando uma regredida aí, porque as OLs que enfrentou são ruins. Mas, ainda assim, eu acho que Seattle foi a minha pique pra ganhar a divisão, e eu ainda acho que dá pra ganhar a É o divisão. melhor time da divisão. Assim, com Então, eu queria certeza falar é o dos melhor Rams, time da divisão. mano. Essa defesa dos Rams é muito É boa, verdade. cara. A defesa dos Rams A gente teve tá. um tempo ruim na temporada. Eu tô descreditando os Rams pela essa última derrota contra os Eagles, não, mas esse time dos Rams é muito forte, é muito É forte. muito forte, cara. Assim, os Eagles, que a gente colocou como contender direto. Os Eagles
precisaram de 2 bloqueios de field goal pra ganhar dos Rams, mano.